Como é possível investir nas maiores empresas do Brasil com pouco dinheiro? É isso que vamos falar nesse vídeo sobre investimentos em ações no nosso mercado financeiro. Nesse vídeo aqui vou dar um overview para vocês, explicando desde o comecinho e te mostrando e te explicando o que é e como funciona uma ação. E também vou te mostrar na prática aqui uma ação, tá? Vou mostrar para vocês a ação do Banco Itaú para vocês entenderem como que funciona e também comparar a rentabilidade histórica dela, comparando ali a rentabilidade do Itaú com o nosso Ibovespa, que é o nosso índice da Bolsa de Valores, com o nosso IPCA, que é o nosso índice de inflação, com o nosso CDI, que é o nosso principal indexador de rentabilidades de investimentos de renda fixa pós-fixados. E vocês vão conseguir ver ali, tá, como que a ação se comportou nos últimos anos, para vocês tirarem a própria prova se valeu a pena ou não. Então, se você quer entender mais sobre ações, sobre esse mercado maravilhoso e tão democratizado, fica comigo nesse vídeo aí até o final que eu vou te explicar. E, gente, não tem como, tá? É um vídeo técnico, vou ter que falar as coisas técnicas, então segura a bunda nessa cadeira aí, senta e vamos aprender um pouquinho. Eu juro que eu vou ser rápido, tá? Eu vou ser direto com vocês. Mas vamos lá, quem me acompanha aqui no meu canal sabe que eu falo muito mais sobre renda fixa, apesar de eu gostar de investir muito mais em renda variável. Eu tenho muito mais ações e fundos imobiliários na minha carteira do que propriamente renda fixa. Só que é um assunto, a renda fixa é um assunto que a galera abraça mais, não porque é melhor, tá? Os dois investimentos, renda fixa e renda variável, são investimentos complementares. Só que a renda fixa é mais simples, de fato, é mais segura, tem mais previsibilidade e realmente eu concordo com vocês nesse ponto. Só que dentro de alguns cenários econômicos que a gente vai vivendo, a nossa economia ela se move em ciclos econômicos, ou seja, em certos momentos o ciclo vai estar em alta, outros em baixa, e dentro desses ciclos cada ativo vai ter uma melhor performance de acordo com o nosso cenário macroeconômico. Então a gente estava com a nossa taxa Selic a 13,75% durante muito tempo. Ela ficou ali um ano nesse patamar, tá? E também a gente estava tendo alta, né? Nos últimos 3 anos aí foi só alta, não tivemos baixa na nossa taxa Selic. Então a gente saiu de 2%, que foi a nossa mínima histórica, e chegamos em 13,75%. E o que a gente consegue aprender com esses dois aí extremos, dos 2% aos 13,75%. Quando a nossa taxa Selic estava em 2%, quase ninguém queria saber de renda fixa, porque pensa bem aí o seu CDB rendendo de forma bruta 1,9% ao ano. Era isso que o nosso CDI entregava. Então o CDB que rendia 100% do CDI, rendia ali 1,9% ao ano bruto. Tinha um imposto de renda que iria incidir sobre a rentabilidade. Então, nesse momento, ninguém queria saber de renda fixa. Todo mundo estava ligado no quê? Em ações e fundos imobiliários, tanto que nesses momentos, vários bateram ali seus níveis históricos de rentabilidade, de cotação, de preço e estourou. A Bolsa de Valores foi em ascensão. Todo mundo achou que só seria para cima, né? Subiu muito, queria subir mais, 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 nunca ia parar. Só que o que aconteceu na nossa economia? A gente teve muita inflação, tá vindo da nossa pandemia, a gente teve muita falta de matéria-prima, enfim, uma demanda reprimida, começou a ter inflação. E para a gente conter a inflação, uma Selic de 2%, ela não segura nada. Então começamos a aumentar a nossa taxa Selic e várias pessoas começaram a olhar para a renda fixa, pessoas que nem estavam querendo saber dela. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a sair da renda variável e ir para a renda fixa. E é assim que acontece. A nossa economia se move em ciclo. A nossa taxa Selic ficou em 13,75% durante um bom tempo e quase ninguém queria saber de renda variável. Todo mundo só olhando mais renda fixa, mesmo tendo várias oportunidades na renda variável. E agora, a nossa taxa Selic, ela teve o primeiro corte, mas vai ter mais cortes, tá? Você que está me assistindo aqui, escuta o que eu estou falando. Vai ter mais cortes. E a cada corte que vier aí na nossa taxa Selic, ações e fundos imobiliários, eles vão se valorizar cada vez mais, tá? Então a gente já tem aí, de acordo com o boletim Focus, o último que saiu, a nossa taxa Selic meta para 2024 é de 9%. Então pensa bem, a gente estava em 13,75% ao ano e podemos chegar ali até 9% e provavelmente deve continuar caindo um pouquinho depois. 8,5%, 8%, quem sabe não chega nesses valores. E isso aí vai acender uma grande atenção para a renda variável, que seria ações e fundos imobiliários. E por que eu gosto tanto de ações?
Porque a gente consegue investir em grandes empresas, numa das melhores do setor, melhores e maiores do Brasil, de forma acessível. A gente com um pouco mais de 10, 15, 20, 30, 40, 50 reais já conseguimos comprar ações de boas empresas. Mas afinal, o que são ações, tá? Como que funciona as ações? As ações é basicamente a representação do valor de uma empresa, do capital dela. Então, se uma empresa, por exemplo, eu tenho aqui o Brother SA, eu sou uma empresa de capital fechado, aí eu vou fazer a IPO. Eu tenho aqui um valor de R$1 milhão. Olha, eu tenho hoje aqui R$1 milhão a Brother SA. E eu vou fazer um IPO. Eu quero fazer também que cada ação tenha um preço de R$1. Ou seja, eu vou chegar no mercado e vou falar, olha, meu valor é esse, tá? Eu vou ofertar 1 milhão de ações e cada ação vai valer R$1. Então, a partir daquele momento, as ações vão começar a seguir em livre mercado. Elas iniciam com R$1 e elas podem tanto subir ou tanto descer de preço de acordo com as expectativas que os investidores têm de acordo com a Brother SA. Então, quando você está indo lá no mercado, está comprando uma ação, por exemplo, do Itaú, você está comprando o menor pedaço possível daquela empresa, tá? Que é uma ação. Ele tem milhões e milhões de ações em circulação e você consegue ir lá e comprar uma, que representa um pequeno pedaço ali do patrimônio do Banco Itaú. E para você conseguir comprar uma ação, você não consegue simplesmente bater na porta da Bolsa de Valores lá em São Paulo, tá? Que eu fui lá também no prédio, é maravilhoso, lá tem um museu da B3, vocês que gostam aí, vão lá que vale muito a pena, vocês têm que agendar online e lá tem muita informação, tem a história toda da nossa B3, como que eram os pregões ao vivo, os telefones que eram gigantescos, mas enfim, é muito bom, quem gosta vai lá quando tiver a oportunidade. Então você não pode bater lá na porta da B3 e comprar uma ação, você tem que ter uma empresa que intermedia entre você e a Bolsa de Valores, e essa empresa é chamada de corretora de valores. Então, para você investir o seu dinheiro nas ações, você tem que primeiro abrir conta em uma corretora, de preferência que seja taxa zero. Eu tenho um vídeo aqui que eu soltei esse ano para vocês, vou deixar no final do vídeo para vocês verem lá as melhores corretoras. Inclusive, vou até atualizar esse vídeo mais para frente, mas você vai lá na sua corretora e fala, olha corretora, eu quero comprar uma ação do Banco Itaú. Ela faz essa ponte e ela valida a sua ordem ali e você já se torna um acionista do Banco Itaú, podendo participar e ganhar dinheiro. Então, quais são as formas que a gente consegue ganhar dinheiro com ações? A primeira forma que nós vamos conseguir é através da valorização, conforme eu expliquei para vocês. O Brother SA abriu capital, a minha empresa, e começou a oscilar. Ou seja, você comprou R$1 e ela passou a valer R$2. Ou seja, você ganhou 100% de lucro. R$1 virou R$2. Show de bola. Só que pode acontecer o oposto. A ação pode desvalorizar. Investimentos em ações são investimentos por longo prazo, então toma cuidado com especulações no curto prazo, caso você não tenha o conhecimento necessário, senão pode dar problemas. Sempre invista com foco no longo prazo. A segunda forma é através dos dividendos. Pensa que o Brother SA tá lucrando, você investiu lá, você se tornou um acionista, e o Brother aqui teve um lucro de R$1 milhão. E ele vai repartir com os acionistas, quem está no quadro societário, quem é um acionista, mesmo que seja acionista minoritário, comprando uma ação, você tem direito a receber parcela do lucro, que ela é equivalente ao percentual que você tem daquela empresa. Então, se você tem uma açãozinha ali, você vai receber referente àquele pedacinho que você tem da empresa. Então, você ganha parte dos lucros ali, que a gente chama ali de dividendos, tá? A gente chama de dividendos ou juros sobre capital próprio. São essas duas remunerações que nós temos hoje aí no mercado através da distribuição do lucro. Nós temos também a bonificação. Então, uma empresa, ela tem ali 1 milhão de ações em circulação. Aí a empresa ela vai falar um percentual que ela vai remunerar, por exemplo, em cima do percentual que você tem, você ganha mais 10%. Então, por exemplo, você tem 10 ações do Brother SA. Você vai ganhar mais uma ação. Então, você vai ficar com 11 ações. Ou, consequentemente, seu patrimônio aumenta. Quando você for receber dividendos, não é em cima de 10, é em cima de 11, e assim você tem mais lucro com a empresa. Então é uma forma dela bonificar. Outra forma também é a recompra de ações. Então tem 1 milhão de ações em circulação do Brother. Eu vou lá e decido, olha gente, eu vou no mercado e eu vou comprar do mercado 100 mil ações. Então não vai ter mais 1 milhão de ações no mercado e só 900 mil ações. Com isso, como é menos ações por um valor que já existe, tá? O valor vai aumentar para poder equiparar. Então a gente tem um aumento do valor das ações. E nós vamos ter também os aluguéis de ações e as subscrições que vocês conseguem ganhar dinheiro. Mas as outras que eu te falei, tá? A valorização é o principal e também os dividendos e os juros sobre capital próprio. Esses são os principais.
depois ali é a bonificação e depois o aluguel de ações. Uma dica para vocês, sempre identifique o seu perfil de investidor. Isso você consegue fazer através da corretora. Na realidade, ela vai te obrigar a fazer aquele passo a passo ali, né? Aquelas perguntas, porque você não vai conseguir comprar ou vender sem ter feito, tá, esse teste do investidor para você ver seu perfil. Então vai lá, veja qual o perfil que você é, porque às vezes você é um perfil conservador e você está querendo investir em ações, que é já um perfil arrojado. Então você está desenquadrado do seu perfil e você não vai conseguir ali, às vezes, suportar oscilações que vai ter nas empresas. As ações, elas são negociadas através de códigos, tá? Para a gente conseguir identificar. A gente tem basicamente 3 códigos que são os principais. Os códigos final 3, os códigos final 4 e os códigos finais 11, tá? Então, só um exemplo, o Itaú, a gente tem o YouTube 3, o YouTube 4, ele não tem 11, ele só tem essas duas. E também temos as ações que estão no final 11, então a gente tem a Taesa, TAE11, ela é uma unit. O que isso significa? Empresas do final 3 são ações ordinárias, são quando a pessoa quer de fato se tornar sócio, ter poder de voto ali na Assembleia e tudo mais. As final 4, elas são ações preferenciais em recebimento de dividendos. Então, essas ações costumam receber pequena coisa a mais do que comparado às outras ali em percentuais. E aí temos a 11, que é a Unit, que ela é basicamente um pacote de ordinária e de preferenciais ali dentro. Então, ela é um mix dessas duas outras ali. Bom, entendido a dinâmica das ações, como que funciona, como que compra, os códigos, espero que você tenha gostado. Deixa o like e se inscreve no meu canal. Vou te mostrar um pouco aqui na tela para vocês entenderem como que funciona e como que foi a valorização, por exemplo, das ações do Banco Itaú. Então, um exemplo para vocês verem, tá? Estou aqui com a ação do Itaú em tela, é a ação aí com o código ITUB4, é o final 4, é uma ação ali preferencial, e ela hoje está com um valor de mercado de R$ 27,17. Ela pagou de dividendo nos últimos 12 meses R$ 1,53 a cada ação que você tinha. Então, essa foi a remuneração que os acionistas ali tiveram, tá? Com as ações, o que representa um dividend yield de 5,59%. A gente tem vários indicadores que a gente pode analisar numa ação. O dividend yield, que é o que eu falei para vocês agora, PL, tem o ROI, tem muito mais. Se vocês quiserem um vídeo explicando esses indicadores e como que eles funcionam, só vocês comentarem que eu faço para vocês separado, porque senão esse vídeo aqui vai ficar imenso, tá? E vai ficar muito grande para vocês assistirem. A gente consegue ver aqui, ó, que as ações do Banco Itaú, elas sofrem alterações, ó. Vocês podem ver que cada linhazinha disso aqui é um dia, tá? É um dia e os preços eles vão oscilando, ó. Aqui estava R$ 22,93 e aqui já está R$ 28,61, ou seja, teve valorização. Pegando esse período até aqui, ó, até o final, teve 20% de valorização. Mas isso aqui é complicado porque vai subindo, vai caindo, enfim. Nos últimos 12 meses, valorizou 3,35%. Mas afinal, será que as ações, elas realmente valorizam? Elas dão um retorno bom? Pegando aqui, ó, o código da ação, tá, do Itaú, o ITUB4. Vou pegar aqui a série de 10 anos para a gente conseguir ver, tá? Saindo ali, tá, no mês 8 de 2013. Com 0% de rentabilidade, a gente chegou aqui, ó, no mês 8 de 2023 com uma rentabilidade de 260%. Ou seja, mais de 26% ao ano de rentabilidade sem incluir os dividendos. Se eu incluo os dividendos aqui, ó, esse valor ele sobe bastante. Deixa eu tirar as outras linhas que eu vou mostrar para vocês depois como comparação. Aí já subiu para quase 400% de rentabilidade em 10 anos, ou seja, quase 40% ao ano de rentabilidade, o que é um valor fenomenal. A gente pode comparar também com o nosso próprio, eu vou tirar os dividendos por enquanto, e nós podemos comparar com o Ibovespa. O Ibovespa é o de azul, que é o nosso índice da nossa bolsa de valores. A gente consegue ver que é bem oscilação, né? Você pode ver que tem bastante oscilação aí, só que o Itaú, mesmo oscilando parecido, ele sempre rendeu a mais do que o Ibovespa, sem considerar os dividendos. Se eu coloco os dividendos aqui, a diferença aumenta muito mais. Então, a gente consegue ver que o Itaú é uma ação que se destacou dentro do nosso índice da Ibovespa. Dentro desse índice tem várias empresas, Vale, Petrobras, Itaú, vai ter empresa de construção, MRV, vai ter a Localiza, tem várias empresas ali dentro, tá? Podemos comparar aqui também com o IPCA, que é legal a gente comparar. Então, a gente comparando com o IPCA, com o nosso índice de inflação, conseguimos ver que tanto o Ibovespa e tanto o Itaú deu uma surra no IPCA. Enquanto o IPCA nesse período foi quase de 80%, o Itaú foi de 260% e o nosso Ibovespa de 136%. Eu vou tirar o Ibovespa aqui só para a gente comparar o Itaú com os outros, tá? Vai ficar mais fácil. Comparando agora com o CDI, a gente consegue ver que o CDI ele rendeu nesse período de 10 anos 138%.
tá? 138%. Isso aqui se equivaleria a um CDB de 100% do CDI. Ou seja, o Itaú sem os dividendos, sem incluir os dividendos, ele rendeu 260%, enquanto o CDI, tá? Ele rendeu quase 139%. E a nossa inflação, ela foi de quase 80%. Isso aqui pegando uma série de 10 anos. E se a gente incluir os dividendos aqui no Itaú, a gente consegue ver que a surra que ele deu aqui nos outros foi muito maior. A gente consegue ver que o Itaú ele foi quase 400%, deixando para trás a inflação, então ele rendeu muito mais do que a inflação e ele rendeu muito mais do que o CDI, que seria um CDB ele que rende 100% do CDI, comparando a janela aqui de 10 anos. Então, olha para vocês verem que sensacional esse retorno que as ações tiveram. Mas vocês podem observar que as ações elas têm um retorno com muito mais volatilidade. Olha essas oscilações aqui. Cada momento ali está com uma oscilação diferente, enquanto os outros aqui, ó, ele sobe bem em forma linear, principalmente o CDI. O CDI ele sempre vai de forma linear ali porque o CDI ele não rende negativo. Mas diz para mim, o que você achou da nossa aula aí sobre ações? Você conseguiu entender melhor a dinâmica das ações e como que funciona e como é maravilhoso você poder ganhar dinheiro com as maiores empresas? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo.